Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No cenário internacional, a situação climática está se intensificando. Atualmente, é raro não se deparar com notícias que não abordem o tema do aquecimento global. As manchetes frequentemente mencionam o aumento das temperaturas, o uso de combustíveis fósseis e os perigos associados. A discussão sobre esse assunto tornou-se tão acalorada quanto as mudanças climáticas em si. Este é um tópico pelo qual tenho sido cauteloso ao abordar, principalmente devido à sensibilidade que ele adquiriu recentemente. Afinal, ouvimos muito sobre a temperatura atual do planeta, mas raramente se fala nos padrões históricos de mudança de temperatura. Esses padrões fornecem contexto à temperatura moderna. A questão é se somos realmente a geração experimentando as temperaturas mais altas já registradas. Os cientistas acreditam que, nos últimos 100 anos, a temperatura global aumentou. No entanto, como isso se encaixa em padrões mais amplos e quais tendências podem ser identificadas? Neste vídeo, exploraremos de perto os dados que registram a história da temperatura do nosso planeta. Compreender o passado é crucial para contextualizar a discussão atual sobre o aquecimento global e para responder ao que exatamente preocupa os cientistas. Para começar, como podemos determinar as temperaturas do passado? Medir a temperatura global atual é simples, bastando um termômetro. No entanto, os registros dessas medições remontam a 1850, quando os termômetros de mercúrio foram inventados. Como, então, podemos conhecer as temperaturas anteriores a esse período, incluindo milhares ou milhões de anos atrás, quando os humanos não estavam presentes? Alguns de vocês já devem estar cientes da resposta, pelo menos parcialmente. Os cientistas utilizam o degelo do gelo para aproximar as temperaturas globais passadas. Quando a neve cai, ela retém pequenas bolhas de ar. Em locais frios, como geleiras, camadas de neve e bolhas de ar podem se acumular ao longo de muitos anos, criando uma espécie de anéis de árvore no gelo. Ao coletar seções desses depósitos de gelo, os cientistas podem levá-los ao laboratório, derretê-los e analisar as bolhas de ar liberadas. Essas bolhas revelam a composição atmosférica da época. Testando a capacidade de retenção de calor de diferentes gases, como CO2 e oxigênio, os cientistas conseguem calcular aproximadamente as temperaturas globais de anos específicos. No entanto, as geleiras mais antigas abrangem apenas alguns milhões de anos. Portanto, para compreender as tendências que governam as temperaturas globais, é necessário adotar uma perspectiva mais ampla. Para entender a temperatura global há mais de 1 milhão de anos, é necessário retroceder ainda mais. A resposta a essa questão pode surpreendê-lo: foraminíferos, organismos celulares minúsculos que produzem conchas ao seu redor. Essas conchas são ligeiramente porosas ao oxigênio, que é retido mesmo após a morte do organismo. Ao encontrar conchas de foraminíferos mortos de um determinado ano, os cientistas podem analisar o ar aprisionado para determinar a temperatura global. Esse método é um tanto diferente, pois, em vez de analisar a composição do ar, os cientistas examinam diferentes isótopos de oxigênio. No entanto, o processo é bastante semelhante. Os foraminíferos ainda existem hoje e têm uma presença que remonta a 500 milhões de anos, sendo cruciais para obtermos uma visão mais clara das temperaturas globais ao longo desse extenso período. Os dados coletados indicam que a temperatura da Terra passou por mudanças significativas nos últimos 500 milhões de anos. Em alguns períodos, a temperatura média era cerca de 14 graus Celsius mais alta do que hoje, enquanto em outros momentos era cerca de menos 5 graus Celsius mais baixa. Assim, não vivemos na era mais quente da Terra. Essa constatação não surpreende, considerando que, quando a Terra se formou, sua superfície era predominantemente composta por magma. Entretanto, as flutuações nas temperaturas ao longo desse período são intrigantes. Os cientistas não têm uma explicação definitiva para essas variações em grande escala. Algumas flutuações podem estar relacionadas ao surgimento de novas formas de vida, como a chegada de plantas há cerca de 450 milhões de anos, que absorveram CO2 atmosférico e o transformaram em oxigênio, retendo menos calor. Outras mudanças podem ter sido causadas por atividades tectônicas e vulcânicas que liberaram mais CO2, e impactos de meteoros, como o que levou à extinção dos dinossauros, também podem ter desempenhado um papel. No entanto, ao ampliarmos a resolução, começamos a identificar uma tendência mais específica.
Em intervalos menores, observamos flutuações mais acentuadas, com aumentos rápidos seguidos por mergulhos graduais nas temperaturas globais. Essas quedas representam as eras do gelo, definidas tecnicamente como períodos na história da Terra em que há gelo nas calotas polares. Embora nem sempre seja o caso, estamos, tecnicamente, em uma era glacial atualmente. Apesar da tendência geral da temperatura da Terra apontar para as eras glaciais, atualmente estamos em um período conhecido como interglacial, uma fase que dura milhares de anos e caracteriza-se por uma temperatura temporariamente mais quente entre as eras glaciais. Na última era glacial completa, as calotas polares se estendiam até o Reino Unido e partes dos Estados Unidos. Mas o que está causando essas flutuações em nosso gráfico? Em resumo, os ciclos de Milankovitch são mudanças periódicas no clima do nosso planeta devido a flutuações em seu movimento orbital ao redor do Sol, ocorrendo ao longo de milhares de anos. A cobertura de gelo na superfície de um planeta influencia sua temperatura, e mais gelo resulta em um planeta mais frio, pois mais calor é refletido de volta para o espaço. Além disso, a direção em que a superfície do gelo está orientada é crucial. O gelo atua como um escudo que reflete os raios do Sol, mas se não estiver voltado na direção correta, não refletirá a luz solar, afetando a temperatura global. O eixo da Terra não é estável ao longo de milhares de anos, ele oscila para frente e para trás, às vezes apontando as calotas polares mais para o Sol e outras vezes afastando-as. Essa oscilação, mesmo que pequena em graus, tem um impacto significativo na temperatura global, criando um ciclo Milankovitch. Existem outros ciclos Milankovitch, consistentes na órbita da Terra, afetando a temperatura em escalas de tempo de 23.000, 41.000, 100.000, 405.000 e 2,4 milhões de anos. Quando esses ciclos coincidem, causam mudanças ainda maiores na temperatura global. As lacunas entre as eras glaciais neste gráfico, de cerca de 100.000 anos, estão alinhadas com um desses ciclos Milankovitch, especificamente a mudança na excentricidade orbital da Terra. Ao observarmos a linha do tempo, vemos que saímos de uma era glacial e entramos em um período estável de temperatura global. Isso é consistente com o rápido aumento e a lenta queda de temperatura que caracterizam as eras glaciais e os períodos entre elas. Toda a história humana, desde as pirâmides até os dias de hoje, ocorreu durante esse período estável, chamado de período interglacial. Entretanto, o aumento recente no final desse período não é tão comum, representando um aumento de 1 grau na temperatura global, aproximadamente no mesmo nível do período interglacial anterior, há mais de 100.000 anos. O que é preocupante nesse aumento de temperatura não é apenas a mudança em si, mas a rapidez com que está ocorrendo. Ao contrário de todas as outras mudanças nos gráficos, que ocorreram ao longo de centenas de milhões de anos no máximo, e milhares de anos no mínimo, esse aumento aconteceu em apenas 100 anos. Isso pode ter um impacto significativo nos ecossistemas do planeta. A resposta para esse aumento não pode ser atribuída aos ciclos de Milankovitch, pois esses ciclos ocorrem em escalas de milhares e milhões de anos. Mesmo ao ampliarmos seções do gráfico onde parecem ocorrer aumentos acentuados, percebemos que essas elevações ocorrem ao longo de alguns milhares de anos. Os ciclos de Milankovitch são descritos como forças consistentes, porém fracas, agindo ao longo do tempo, não em períodos tão curtos quanto 100 anos. Da mesma forma, não houve eventos cataclísmicos, como o impacto de um meteorito que extinguiu os dinossauros, que poderiam explicar esse aumento. Acredita-se que aquele meteorito tinha 10 km de largura e atingiu com uma força equivalente a 21 a 921 bilhões de bombas de Hiroshima. Cerca de 75% das espécies morreram devido às mudanças climáticas resultantes. Se algo assim tivesse ocorrido desde 1850, teríamos notado. No entanto, há um fator que pode explicar essa mudança nas temperaturas globais e a atividade humana. Não é a primeira vez que os organismos vivos têm impacto na temperatura global. Mudanças anteriores, como a introdução de vida vegetal realizando a fotossíntese ou a chegada de cianobactérias há 2,4 bilhões de anos, que começaram a liberar oxigênio na atmosfera, tiveram efeitos significativos. Esses exemplos mostram que o equilíbrio das temperaturas globais é delicado. Uma única espécie que altera a proporção atmosférica de gases pode ter um impacto significativo. Desde 1850, os humanos alteraram a interação com a atmosfera. Nos últimos 10.000 anos, a história humana ocorreu durante um período estável chamado de período interglacial. No entanto, desde a Revolução Industrial em 1760, a atividade humana tem gerado grandes quantidades de gases de efeito estufa. Nas últimas 4 décadas, cada década tem sido a mais quente já registrada desde 1850.
Os níveis de CO2 estão atualmente em média 410 partes por milhão e de metano em 1866 partes por bilhão, valores superiores aos observados nos últimos 800 mil anos, abrangendo 8 eras glaciais e os períodos interglaciais entre elas. Mais significativamente, a cobertura global de gelo na superfície está recuando consistentemente desde 1950, algo que os cientistas não acreditam ter acontecido nos últimos 2000 anos. Isso afeta os ciclos de Milankovitch, pois um planeta com menos gelo superficial reflete menos calor do Sol, tornando-se mais quente. Mudanças rápidas na temperatura global tendem a levar à extinção de espécies. Normalmente, leva milhares de anos para a vida se adaptar às condições de uma era do gelo. Mamutes lanosos, por exemplo, evoluíram para as atuais condições dos elefantes ao longo de um extenso período. A seleção natural requer tempo para desenvolver as características necessárias para prosperar em um novo ambiente. Se as espécies não conseguirem se adaptar, têm que se mudar para um ambiente mais adequado ou enfrentar a extinção. Conforme as zonas habitáveis migram em direção aos polos, algumas áreas desaparecerão completamente, enquanto novos desertos quentes serão criados, ambientes onde a vida em geral está mal adaptada. É crucial notar que esses eventos não são inevitáveis. A mudança na temperatura global possui um impulso, mas se os humanos encontrarem maneiras de interromper a alteração na proporção atmosférica, os ciclos de Milankovitch retomarão, e a ascensão da temperatura será interrompida. Por isso, é essencial que os governos levem a sério os relatórios de instituições como o IPCC, um grupo internacional de cientistas financiado por diversos governos, encarregado de investigar as mudanças climáticas. O IPCC, em seu 6º relatório de avaliação divulgado em 2021, afirmou de maneira inequívoca que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e a Terra. Eles enfatizaram a importância de interromper ou reduzir rapidamente as emissões de CO2 para zero líquido, visto que o CO2 é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, seguido pelo metano. Além disso, recomendaram o desenvolvimento de instalações de remoção de dióxido de carbono ao redor do mundo, algumas já em operação, como o projeto na Noruega, que visa capturar CO2 da atmosfera e enterrá-lo em reservatórios subterrâneos de combustíveis fósseis. Embora haja ceticismo em relação aos atuais projetos de captura de carbono, é crucial que esses esforços ocorram em uma escala governamental global. O IPCC acredita que a difusão generalizada de ações desse tipo reduzirá a temperatura da superfície e pode até reverter alguns processos, como a acidificação dos oceanos. Pessoalmente, pode haver dúvidas sobre a eficácia dos projetos atuais de captura de carbono, mas sua existência é um passo na direção certa. Em última análise, o objetivo deste vídeo foi examinar o significado do aquecimento global no contexto mais amplo da história da Terra. Ao fazê-lo, podemos perceber que não é totalmente preciso dizer que estamos experimentando as temperaturas mais altas da história. Contudo, essa visão fascinante não é razão para ignorar a preocupação com as mudanças climáticas. O processo em si costuma levar milênios, mas a inquietação não reside apenas na mudança, mas na velocidade com que está ocorrendo. Algumas formas de vida podem não conseguir acompanhar, e a questão crítica é como a humanidade lidará com essa situação. Não sabemos como lidaremos com os extremos do passado, já que não estamos aqui há tempo suficiente para enfrentar essas situações. Embora a atividade humana tenha acelerado certos elementos e possamos desfazer parte do que foi feito por meio de nossas ações, algumas consequências, como os níveis mais elevados do mar, permanecerão conosco por até 1000 anos, conforme indicado no último relatório do IPCC. Já ultrapassamos o ponto sem retorno para um aumento de 1,5 graus Celsius e precisamos realizar mudanças fundamentais em nossa sociedade rapidamente nesta década para evitar que a situação piore. Este será um desafio significativo, e como espécie, só conseguiremos trilhar esse difícil caminho se pudermos concordar sobre os fatos que o sustentam. No entanto, sem o contexto mais amplo do acordo com base nos dados, será sempre possível chegar a uma ampla gama de conclusões e caminhos diferentes. É por isso que, quando se trata de qualquer discussão, é crucial olhar para o padrão da história de nosso planeta. Ao examinar a história, vemos que o atual aumento nas temperaturas globais é um evento induzido que ainda não corresponde completamente aos padrões existentes, coincidindo perfeitamente com o debate sobre a atividade humana. Essa perspectiva mais ampla nos ajuda a compreender a complexidade do problema e a importância de agir diante das mudanças climáticas. Embora grande parte do público que viu este vídeo não tenha um poder real de mudança como governantes que estão na linha de frente, é fundamental que façamos ao menos o mínimo que está ao nosso alcance. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas adquiram esta informação. Caso tenha gostado do vídeo, deixe um like para fortalecer e se inscreva no canal para ficar sempre atualizado. Deixe nos comentários suas opiniões sobre o tema. Agradeço por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.